aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora Neia, vem para cá. Cadê a Nadir? Nadir está cá. Vem cá, Nadir. Vou pedir para você orar aqui pela pastora Neia, pela mensagem. Pastora Neia também é uma querida. Já esteve aqui outra vez também nos abençoando. E que nesse momento Deus fale poderosamente ao coração de cada uma de nós, através da vida dela. Vamos ficar de pé mais uma vez. Levanta a sua mão, vamos estar abençoando, vamos estar orando junto para essa serva, para que Deus use ela poderosamente essa noite, amém? Pai, nós queremos render ao Senhor primeiramente toda a honra, toda a glória, porque se não fosse o Senhor, nada disso, Senhor Deus, estaria acontecendo agora. E nós queremos, Pai, levantar um altar, Senhor Deus, um altar agora pela Tua palavra, Senhor. Levantamos o altar de adoração, Senhor. Levantamos altares, ó Pai, de intercessão. Agora, Senhor, o altar, ó Deus, onde a Tua palavra vai ser, ó Deus, proclamada de forma, ó Deus, tremenda nesta. Que realmente, Senhor Deus, o que foi falado desde o início, a palavra que sair da sua boca, seja como um martelo que esmiuça a penha e venha derrubar os muros espirituais que foram, Pai, erguidos nas nossas vidas ao longo da nossa vida, nossa existência. Pai, usa ela, Senhor Deus, usa ela poderosamente e que ela entregue tudo, Pai, que o Senhor tem preparado para cada um de nós nesta noite. Que o seu óleo venha ser derramado sobre a sua cabeça, desde a cabeça, plantas dos pés, e que em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Guarda, Pai, a tua pequena, como a menina dos teus olhos, ó Pai. Guarda ela, Senhor Deus, no recôndito do teu tabernáculo, Senhor Deus. Abençoa ela, a sua geração, a sua casa. E nós oramos, nós abençoamos como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, amém, queridas? Uma alegria realmente estar aqui novamente, já faz um tempinho, né, pastora, que estivemos aqui, e como é bom realmente ver essa unidade, os muros caindo, como é bom poder ver tantas pessoas conhecidas e outras não tão conhecidas, mas que o Senhor possa realmente ir completando a obra na vida e no coração de cada uma, amém? O Senhor já tem falado desde o início, nos louvores, na dança, em cada acontecimento aqui, em cada oração, nos muros, e eu creio que o Senhor, Ele quer continuar falando conosco agora na palavra, amém? Cantares 2:12, como a pastora Márcia já leu, nós vamos ler novamente, que é o nosso tema, que diz assim: aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, amém? E como a pastora Márcia já disse, nós somos as flores do jardim de Deus. Diga aí para a sua irmã que está ao seu lado, você é uma flor no jardim de Deus. Quem crê nisso? Amém? Quem crê nessa verdade? Amém? Nós somos essas flores que Deus colocou na terra. E Ele nos colocou na terra com propósito. Nos colocou na terra porque a mulher, ela tem muitas funções. Não é? A mulher, ela não é só mulher. Ela é dona de casa, ela é mãe, ela é esposa, ela é amante, ela é às vezes líder, pastora, ela tem tantas funções, empresária, ela é profissional. E tudo isso muitas vezes vai tirando, vai sugando a energia de uma flor. E nós temos vivido num tempo de tanta correria, de tanto ativismo. Quando a gente para pensar, nós já estamos no final praticamente do mês de outubro. De outubro agora para dezembro, daqui a pouco já é Natal. E daqui a pouco já é
novo ano. E a vida está assim. Entra dia, sai dia, e quando nós percebemos, tudo já está passando. Tudo passa rápido demais. E eu estava pensando numa flor. E eu quero que você pense comigo. Uma planta, vamos pensar numa planta. Qualquer planta, ela vai florescer. E para ela florescer, ela precisa de alguns ingredientes, alguns elementos que são necessários para que aquela planta floresça. Então, uma planta, ela precisa de um bom adubo. Ela precisa da luz do sol. Ela precisa de podas. E ela precisa também de água. Concordam comigo? E esses elementos, eles são essenciais na nossa vida. Nós somos, o nosso corpo de 60% a 70% é água. E eu quero falar para você desses elementos. Nós precisamos do adubo, que é a palavra de Deus na nossa vida. Porque a palavra, ela nos ensina, ela nos direciona. Nós precisamos do sol que vai nos iluminando, o sol da justiça que é Cristo, que ilumina os nossos caminhos, que ilumina os dias difíceis, como diz em Efésios 6:13. Nós precisamos das podas. As podas representam as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E muitas vezes nós não entendemos o porquê dessas lutas e nós questionamos a Deus. E muitas vezes nos revoltamos, e muitas vezes achamos que Deus não se importa com a nossa dor, com o nosso sofrimento, mas eu quero dizer para você que toda planta precisa de uma poda, para que a flor venha a nascer. E nós precisamos de água. E sobre essas águas que eu quero falar para vocês, que foi algo que Deus me mostrou. Que tipo de água nós temos recebido? Porque depende do tipo de água, nós vamos ter uma característica de flor. Às vezes você pode ser uma flor que está com uma água, bebendo de uma água inadequada. E eu pedi para que projetassem algumas imagens, se der tudo certo aí. A primeira água que eu quero falar é a água mineral. Olha lá, a água mineral. Então, o que é a água mineral? A água mineral, ela é oriunda de fontes naturais ou artificiais. E a água mineral, ela tem propriedade terapêutica. E essas águas estão no subsolo, a grandes profundidades, sem a presença de poluição. E essa água mineral, ou águas minerais, elas são muito benéficas ao ser humano. E talvez você esteja bebendo dessa água mineral. Talvez você seja aquela mulher que tem propriedades terapêuticas. Você é benéfica para as pessoas, você faz bem. Você agrada as pessoas, você serve as pessoas, você ajuda as pessoas, você tem uma relação profunda com as pessoas e você se doa muito. E você é pura nas suas intenções. Mas talvez de tanto doar, de tanto se entregar, você não olhe para si. Você não tem cuidado de si. Talvez você dê tanto como uma água mineral, você é tão pura, mas você não encontra tempo para você. Você não encontra tempo para a sua intimidade com Deus, porque você está sempre servindo, sempre trabalhando na sua casa, para os filhos ou no seu trabalho. Talvez você não encontre tempo para o seu autocuidado. E talvez você não encontre tempo para fazer aquilo que você gosta, para ler a Bíblia, para ter um tempo especial de oração, porque você está sempre pura demais no sentido de servir ao próximo. Mas eu quero te dizer, é tempo de você olhar para você. Amém? É tempo de você ser essa flor, que é terapêutica para os outros, mas é para si também. Amém?
A segunda água que talvez você esteja bebendo é a água potável. Olha lá, que bonita. Dá até sede, né? De ver uma água tão purinha assim. A água potável é uma água retirada de fontes naturais. Ela é pura e destinada ao consumo. Essa água, ela é incolor, ela é completamente transparente, inodora. Ela é uma água estéril, sem a presença de micróbios causadores de doenças. Tem muitas mulheres que estão bebendo dessa água. Águas que saem de fontes naturais. Você conheceu a Cristo, você entregou sua vida, você frequenta uma igreja, você bebe dessa água potável. Mas as situações, as pressões que a vida tem imposto a você, no seu trabalho, na sua casa, nos problemas que você tem enfrentado, talvez esteja te deixando sem cor. Talvez esteja te deixando sem cheiro. E foi falado aqui por mais de uma vez que nós somos o bom perfume de Cristo. Só que essa água, ela não tem cor, ela não tem cheiro. Ela é uma fonte boa. Só que na nossa vida, como mulheres, mulheres espirituais, mulheres que andam com Deus, nós precisamos ter o cheiro do bom perfume de Cristo. Nós precisamos ter a cor da vida, o colorido de Cristo. Eu falo que eu sou super colorida, eu adoro cor. Eu sou toda colorida. Gosto de ambientes assim, olha, tem várias bandeiras aqui com várias cores. Eu amo cor, eu sou colorida. Mas tem muita gente que está perdendo o colorido da vida. Talvez você esteja abatido demais, cansado demais, cansado de lutar, desanimada. Talvez você entre em lugares, ou até mesmo dentro da sua casa, e você não tenha mais expressão. Então, às vezes você tenha se cansado de fazer, de servir, de estar, e até de olhar para você mesma. E hoje o convite é que você venha ser a água potável, mas uma água diferenciada pelo bom perfume de Cristo. Uma água que tem expressão, uma água que traz cor, que traz vida para outras vidas. Amém? Porque essa é a função da água também. Manter a vida, manter o nosso corpo hidratado. E muitas vezes, mesmo sendo uma água que bebe da fonte, né? Mesmo você recebendo da fonte, você não está sendo alimentado o suficiente. E por isso você está sem vida. E a plantinha está murchando. A florzinha está lá, murchando. Já viu uma plantinha? Está murchando. Às vezes, quando eu viajo no final de semana, eu chego e eu tenho 3 vasos de planta só. E um foi minha mãe que me deu quando eu me mudei aqui para Marília. Eu chamo ela de Cidinha. E ela é linda, eu não sei nem o nome daquela planta. Mas eu coloquei ela num lugar na minha garagem e do lado esquerdo entra a luz do sol. E a planta se virou, não é girassol não, mas ela se virou para a luz do sol. E a parte que pega o sol, ela está bem amarela na flor. É um amarelo bem vivo. E as outras partes são bem verdes. Muitas vezes, quando eu viajo, está muito quente, a minha garagem é abafada. Quando eu chego, ela está toda caidinha assim. Eu falo, meu Deus, a Cidinha está morrendo. Aí, falo logo para o meu marido, pega a mangueira e enche de água. E ele que cuida, da verdade, dos 3 vasos que eu tenho. E aí, passa um pouquinho, você vai lá, a Cidinha já levantou. E hoje, o Senhor está aqui, querendo que a tua florzinha se levante. Amém? Mas tem o terceiro tipo de água, que é a água que sai diretamente da fonte. Vamos ver lá, a água que sai diretamente da fonte. Olha que lugar lindo. Essa água, ela é pura, ela é natural, é água subterrânea que aflora na superfície e ela contém substâncias minerais e gasosas que são dissolvidas. E essas águas,
elas têm propriedades medicinais. Muitas mulheres estão bebendo dessa água, estão recebendo desta água. Mas aqui diz que ela de repente aflora num lugar na superfície. Comparando com a nossa vida, muitas vezes você está assim. As suas emoções estão afloradas demais e você não tem controle. Então um dia você é aquela mulher mansa, tranquila, vive na paz, está tudo uma beleza. Mas daqui a pouco, qualquer coisinha que aconteça, vem aquela erupção. Aflora uma raiva, uma falta de controle, uma gritaria sem fim. Não vou nem perguntar quem está assim. Só estou vendo umas cabecinhas assim, ó. Porque isso acontece. Às vezes você não está conseguindo ter o controle dessas emoções. Às vezes você está ansiosa demais. Isso te torna uma mulher inconstante demais, emocionalmente, agressiva, porque você de repente deixa aflorar tudo que está armazenado lá há tempos, de situações passadas, de situações não curadas, de situações que não foram tratadas. E hoje o Espírito do Senhor está aqui e Ele está nos dizendo: é tempo de cura, é tempo de restauração. As flores estão na terra e nós precisamos colocar a água certa, na medida certa, porque se você coloca muita água na planta também você morre, né? Eu sou péssima para cuidar de plantas. Esses dias eu estava com 4 vasinhos, aqueles pequenininhos assim de suculentas. Quarta-feira foi a nossa corda lá e eu fui ver, 2 já morreram. Falei, mas não é possível um negócio desse. Eu não sei se eu pus água demais. Sei que o negócio está tão encharcado, as bichinhas estão lá tudo mortas. Eu não dou certo para cuidar. Mas o Espírito do Senhor quer nos colocar hoje na medida certa. Amém? E tem uma quarta água, que é a água salobra. Quem já tomou banho em água salobra? Aquela água que você toma banho assim, parece que não sai o sabonete, né? Lins tem uma água assim, engraçado. Você toma banho e aquilo lá, porque ela tem uma quantidade de sal. Você toma banho e parece que você continua ensaboada. Eu morei em Salvador, Salvador também é assim. Tem essa água. E até a gente se acostumar leva um pouco de tempo, né? Uns 4 anos que eu morei em Salvador, assim, para acostumar né? Com aquela água. As águas salobras são de aparência turva, e essa água é levemente salgada e ela é imprópria para o consumo. E o que representa essa água na vida da mulher? É a mulher que está turva, perdida, sem direção. É a mulher que se cansou de fazer tanto, de lutar pelos seus sonhos, pela sua casa, pela sua família. E ela viveu tantas dores, tantos sofrimentos, que agora ela carrega a amargura. Ela é uma mulher que vive com problemas de relacionamentos, porque ela vive do passado, ela vive das dores e ela não se abre para mudanças. E o Senhor não quer que nós sejamos ou que nós bebamos de águas salobras, porque elas não são boas para o consumo. Por isso hoje, toda a amargura que você tem carregado, todo o peso, toda a tristeza, nós vamos orar e você vai colocar no altar do Senhor. Amém? Porque Deus tem uma água melhor para cada uma de nós. E nós somos as flores do Senhor. E o que diz o versículo, que é tempo do quê? Não, é tempo de cantar, né? As flores caíram na terra, floresceram, e agora é o tempo de cantar. E uma última água que eu quero falar, são águas contaminadas.
As águas contaminadas são as águas dos rios e lagos que recebem todos os resíduos dos esgotos. Olha lá, que coisa horrível. É um Tietê. Quem já passou lá no Tietê em São Paulo? De passar ali, naquela avenida, a gente já sente aquele odor horrível. São águas contaminadas. E talvez você esteja bebendo dessas águas. Águas que estão sujas, águas que estão paradas. Talvez você seja aquela mulher que você esteja recebendo todo o lixo que a sociedade impõe, o lixo da traição, o lixo da inveja, dos muros que estavam aqui, né, daquelas palavras que estavam no muros, lixos que as redes sociais colocam, lixos da pornografia. Parece que não, mas tem um número muito grande de mulheres viciadas em pornografia. E eu estou falando de mulheres que conhecem a Cristo, mulheres que frequentam igrejas. Talvez você esteja cheio de lixo que a família vai jogando em você, os problemas de todo mundo, e você vai carregando, e você vai carregando, e você vai tentando salvar todo mundo e dar conta de tudo, e você está tão entulhada, e você está gritando por socorro, porque você não consegue se movimentar. E Cristo, Ele tem uma água diferenciada para a nossa vida. Amém? A palavra do Senhor em João 7, o versículo 37 e 38 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água da vida. Amém? Você crê no Senhor? Amém? Você vai colocar tudo o que está te impedindo de ser essa flor, essa planta que floresce, que tem vida, que tem cheiro, na presença do Senhor hoje. João 4,10 diz: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria da água da vida. Quem quer pedir alguma coisa hoje para o Senhor aqui? Quem quer pedir? Amém? Hoje você vai pedir para o Senhor. Você precisa de uma cura, você vai pedir para Deus. Você precisa de uma restauração na sua casa, na sua família, você vai pedir para Deus. Se é no ministério, você vai pedir, porque aquele que vai até Ele pede, Ele dá a água viva. E a palavra do Senhor ainda em Jó, no capítulo 14, o versículo 8 e 9, dizem assim: se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Amém? Você pode se sentir morta, você pode estar se sentindo desanimada, caída, desestruturada, mas ao som das águas, você vai brotar novamente. E hoje o som das águas está aqui. O próprio Cristo que nos trouxe aqui, nesse culto de unidade, para derramar a vida e a água abundante dele sobre nós. E Apocalipse 21:6: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quem tem sede? Quem tem sede? Amém? Aquele que pode saciar a nossa sede, Ele está aqui. Eu não sei qual é a água que você tem bebido. Águas que talvez sejam boas, como a água mineral, a potável. E eu gostaria de chamar o louvor. E eles vão cantar aqui um louvor que falam dessas águas. E depois eu quero orar com vocês. E você vai pedir para Deus: qual é a cura que você precisa? Ela é física? Ela é emocional? Você precisa de um milagre na tua casa, na tua família? Eu quero que você se coloque de pé. E enquanto você vai ouvindo esse louvor, você já vai orando e apresentando para Deus
E você vai falar: Senhor, eu preciso beber dessa água. Eu preciso beber dessa água viva. Ao som das muitas águas brotará novamente. Então, comece a orar. Feche os teus olhos. Comece a falar com o Senhor.